Olá, gente. Professor Rafael Lima falando. Gostaria que você redobrasse sua atenção, porque nós adentraremos agora na lição de número 3 da CPAD, com o tema A Encarnação do Verbo. Por ser altamente complexa essa lição, pediria que você prestasse bastante atenção, porque nós adentraremos agora num tema envolvendo o docetismo, que por sua vez não é tão simples como muita gente pensou, tá? A introdução, nós precisamos conhecer precisamente o contexto dos escritos joaninos, tendo em vista que a leitura bíblica em classe vai utilizar textos de primeira e segunda carta de João. Número 2, a lição 3 ela tem como finalidade apresentar a doutrina sobre a humanidade de Jesus e, consequentemente, elencar as heresias que negam a corporeidade de Cristo, descrever a afirmação apostólica dessa corporeidade negada e relacionar como as heresias que anteriormente foram construídas no início do primeiro século, que negam a humanidade de Jesus, se revelam hoje. Então, qual que é a maneira como essas doutrinas antigas se revelam hoje, ok? Então, para isso, nós precisamos retornar para a teologia gnóstica, que muita gente não percebeu, mas o docetismo ele é uma variante gnóstica. O que é que seria isso, professor Rafael? O gnosticismo influencia os docetas para que eles construam uma ideologia, uma maneira de pensar que responda àquela questão da ênfase exacerbada da humanidade de Jesus. Todavia, isso vai gerar consequências quase que irreparáveis que o nosso irmão João, lá no primeiro século, ele teve que lidar com os docetas, com os hereges, principalmente gnósticos, tá? Geralmente as pessoas não compreendem como que se dá a teologia gnóstica, então eu vou tentar resumir para vocês aqui. Essa primeira imagem é do pleroma, que na teologia gnóstica, o Deus Supremo cria o mundo espiritual com diversas camadas ou emanações. O que é que seria isso? Elementos como Logos, que é a razão criadora, a mediação do intelecto divino, Sofia, que é a sabedoria, o Nous, que é a mente ou intelecto, também Zoe, que é a vida, e Anthropos, que é o homem. Então, na cabeça do gnóstico, o Deus Supremo cria o universo espiritual e o que acontece é uma dissociação pela tentativa justamente de Sofia querer usurpar o conhecimento que só competia ao Deus Supremo. E isso vai gerar o que eles consideram como demiurgo nessa segunda figurinha, que é justamente esse ser que cai por resultado de uma espécie de tentativa de apropriação de Sofia do conhecimento do Deus Supremo. Então o demiurgo cai. É esse demiurgo dentro da teologia gnóstica que vai criar o mundo material que conhecemos, tá? Então precisamos ter isso em mente para poder adentrar na lição, que é altamente influenciada pelo gnosticismo. A lição sobre os docetas ou docetismo é altamente influenciada pelos gnósticos. Quando a gente adentra, por que começar pelos gnósticos? É provável que a heresia abordada na lição seja uma variante do gnosticismo, como a gente já falou, e as doutrinas, desculpem pela falta do S, as doutrinas do docetismo compartilhavam pontos convergentes com o gnosticismo. Ambas as ideologias que o espírito é bom e a matéria é má. E isso era professado. Ambas negam a humanidade plena de Jesus. Ambas afirmam ser impossível que a divindade tenha contato com a matéria. E ambas valorizam um conhecimento espiritual que é a gnosis. E ambas não acreditam no sofrimento de Jesus na cruz. Então nós temos esses pontos convergentes. Quando a gente vai falar sobre docetismo, a única imagem que eu consegui montar aí para vocês é a do batismo de Cristo. Por quê? Porque
é justamente atrelado a essa ideia do adocionismo, que eu vou explicar o que é, que os docetas eles agiam doutrinariamente naquela época. O conceito da doutrina do docetismo visa buscar uma preservação da divindade absoluta de Cristo, mas nega a sua humanidade. E a origem pode ter surgido ali no século I, em resposta à doutrina que enfatizava que Jesus era um ser humano. Então, o que acontece, gente? No batismo de Jesus, alguns gnósticos e docetistas eles alegavam que o Espírito do Deus Supremo, né, veio, o Cristo divino veio e passou a habitar o Jesus humano de uma maneira provisória. E na cruz, anterior àquele momento da crucificação, o Jesus humano foi abandonado pelo Cristo divino. Então o Cristo divino não sofre, não morre, porque Deus não pode morrer. Na consciência de um docetista e de um gnóstico, não acontece o sofrimento de Deus, do Cristo divino, e quem morre não é o Cristo divino, tá? A teologia docética ela tem 3 pontos principais. Pode ter mais, mas eu frisei 3. Cristo era apenas alguém parecido com o ser humano. Ele não era humano. Ponto 2. Eles rejeitavam a encarnação plena de Cristo. E o ponto 3. A morte de Jesus foi ilusória, porque Deus não pode morrer dentro da ótica deles. Os principais representantes que a lição vai listar são Cerinto, Saturnino e Marcião. Porém, eu coloquei aí Cerinto, Marcião, Valentim e Basílides. O Cerinto que negava a encarnação permanente do Verbo, para ele Jesus era apenas um homem comum, nascido de José e de Maria, e o Cristo divino desceu sobre ele no batismo, por isso que eu mencionei o adocionismo, quando Marcos ele vai relatar que o Espírito pousa sobre Jesus. E parece que a partir dali Jesus ele é dominado pelo Espírito Santo. E as pessoas imaginam que ele recebe o título de filho no batismo. A essa tese nós damos nome de adocionismo, tá? Então o que acontece, gente? Para esse sujeito, no batismo, o Cristo divino habita o Jesus humano e o abandona antes da cruz. Já o Marcião, ele acreditava que Jesus era puramente divino. Então, por ser puramente divino, ele não poderia ser humano. Para isso, ele rejeitava o Antigo Testamento inteiro. Por quê? Porque ele acreditava que o Deus do Antigo Testamento era o demiurgo que os gnósticos acreditam ter caído por causa da rebelião de Sofia. Para isso, nós precisamos entender o pensamento da teologia gnóstica. Porque o Marcião está atrelado ao gnosticismo. Ele nega o Antigo Testamento porque, para ele, o Deus do Antigo Testamento, o Yahvé, é um Deus justiceiro, mau, um Deus que criou apenas o mundo material, e o Deus supremo do Novo Testamento, o Pai de Jesus, é um outro Deus. É o Deus supremo que criou o mundo espiritual. Então, há essa controvérsia aí do Marcião. Já o Valentim, ele dizia que a encarnação foi algo simbólico. E o Basílides dizia que Cristo não sofreu na cruz. Por quê? Porque o Simão Cirineu tomou o lugar dele e ninguém percebeu. Que maluquice, né? Mas, sigamos. A afirmação apostólica, lá no ponto 2 da lição de vocês, ela vai frisar que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, que a crença e os concílios apoiavam essa ideia, que Jesus ele era humano, porém os textos joaninos estão dentro de uma alta cristologia, que na época foi distorcido. Foram distorcidos os escritos joaninos. Por isso que há teólogos que consideram que o Evangelho de João e alguns escritos joaninos foram escritos por Cerinto, tá? Então há esse debate. Naquela época havia um distanciamento dos cristãos acerca da Torá, acerca do culto e acerca da sinagoga. Por isso que praticamente o Evangelho de João mostra uma espécie de ruptura do cristianismo com o judaísmo.
e isso é algo que nós precisamos ter em mente quando formos lecionar essa lição. Quem João estava combatendo? Alguns comentam que era Cerinto de Éfeso. Se Jesus não teve corpo físico, ele não morreu. Se não morreu, não ressuscitou. Se não ressuscitou, não há esperança de salvação. E os hereges pertenciam à comunidade joanina. É bem provável que eles negavam a humanidade de Jesus, bem como a unidade soteriológica contínua de Jesus. O que seria isso? Na primeira carta de João, ele vai dizer que eles negam que Jesus veio em água e em sangue. Eles dizem apenas que o Cristo veio em água, que é o batismo. Por que não em sangue? Porque é a morte. E os gnósticos não aceitavam o sofrimento e a morte de Cristo na cruz. Para eles, o Cristo divino não morre. Lembre disso. Por isso que eles negavam, e João insiste constantemente, é indissociável as duas naturezas. Precisamos manter esse foco. Como essas heresias se revelam hoje? Por exemplo, o nascimento virginal negado por Cerinto. Muitos negam o nascimento virginal. A morte de Cristo negada por Basílides, o egípcio. Muitos negam. Então daí vem um entre aspas, tá? Porque a lição vai mencionar o liberalismo teológico, que em minha ótica, o liberalismo teológico, ele não tem relação direta com os docetas. Ele não tem. Ele vai afirmar e buscar outros pressupostos, como a negação de milagres, a suspensão da transcendência. Então ele vai buscar o Jesus histórico, principalmente. Então já é uma outra parada. Porém, eu frisei aí o esvaziamento total da transcendência de Jesus e em Jesus. E alguns liberais até acreditam que Jesus morreu, mas não pelos pecados. E a ressurreição, para muitos liberais, é algo simbólico, tá? É algo arquetípico, simbólico, algo que representou aí a consequência de Jesus ter se rebelado contra Roma, ou outro tipo de argumento. Porém, precisamos tomar cuidado com o que a lição recomendou, porque não é adequado colocar o liberalismo teológico nesse ponto. E a conclusão, as Escrituras afirmam que ouvimos, vimos com nossos olhos, contemplamos e nossas mãos apalparam. Essa é a base da lição. É o argumento base. Esse Jesus que era o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e nós ressaltamos aqui o conceito de união hipostática. E daí eu lembro do Samuel Pérez Milhos, né? Neste livro aqui, ó, Cristologia, doutrina da pessoa e obra de Jesus Cristo, onde ele vai dizer que a união hipostática se refere às naturezas humana e divina de Jesus, que não são confundidas uma com a outra, mas ambas têm subsistência na única pessoa divina do Filho de Deus, ok? Então eu espero que eu tenha auxiliado vocês com essa complexa lição, não esquecendo que precisamos, para estudar o docetismo, conhecer da teologia gnóstica para podermos compreender um pouco dos argumentos docetistas. Forte abraço, se você gostou, dá uma curtida, compartilha, fica com Deus, Deus abençoe.